nós estamos falando sobre prosseguir. E veja que não são aqueles, às vezes, que começam na caminhada, mas sim aqueles que terminam a caminhada. Porque toda caminhada, toda jornada da igreja de Israel foram aqueles que chegaram. O importante não é somente começar, porque a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E veja que Israel chegou a Cades Barneia, foi o ponto, o profeta diz que é um lugar de decisão, Cades Barneia. E ali Moisés selecionou aqueles 12 espias, a nossa linguagem espiões, e os enviou à terra prometida. E o povo, eles ficaram naquela expectativa. E aqueles homens, eles eram homens de reputação ilibada. Cada tribo deu o seu melhor. Um homem de testemunho, um homem de reputação diante do povo. Não foram quaisquer homens que foram enviados para verificar a terra prometida. E a igreja ficou ali parada, aguardando o parecer daqueles espias. E quando eles chegaram, isso está relatado em Números 13 e 14, você encontra esta passagem. E quando eles chegaram, aqueles 10 espias, eles trouxeram uma notícia desanimadora para a igreja. Eles disseram: não podemos possuir a terra. Eles olharam para as circunstâncias, eles viram somente os gigantes, eles viram somente as dificuldades. Por isso eles recusaram a prosseguir. E o diabo está ao seu redor, mostrando para você as dificuldades, as enfermidades, as dores. Ele está tentando te desanimar. Mas prossiga, siga adiante, não pare em Cades Barneia. Ainda há um Josué e Caleb para animar o povo. Aleluias. Em Josué capítulo 1, 3 vezes Deus falou para Josué: tem de bom ânimo. 3 vezes. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Sabe por quê? A redenção é feita em 3 etapas. Redenção pelo sangue. Êxodo capítulo 13. Foi derramado o sangue do cordeiro e a igreja saiu pelo sangue. Depois Deus mostrou a redenção pelo poder ali no Mar Vermelho. Ele mostrou o seu poder para a igreja. E depois veio a redenção em plenitude e em regozijo. O que é isso? Plenitude é totalidade, regozijo é alegria. Então no deserto, os problemas, o sol, a fome, a sede, retirou a alegria de Israel. Os problemas que Israel passou no espiritual, nós estamos no natural, nós estamos passando no espiritual. Aqueles gigantes que Israel lutava no natural, você está lutando contra esses demônios do espiritual. Irmãos, a igreja desanimou. No deserto, as circunstâncias, os problemas, eles foram desistindo, eles foram murmurando contra Moisés. Mas eu vou deixar aqui, pastor.
capítulo 14 de Números. Preste bem atenção nisso, irmãos, porque o que Israel passou no natural, a noiva gentílica está passando no espiritual. Preste bem atenção. Quando Deus, a redenção pelo sangue começou lá no Calvário, Deus começou a redimir esta noiva gentílica lá no Calvário. Ele derramou o seu sangue, o sangue do Cordeiro. Depois, a partir de 1963, Deus manifestou o seu poder para este mundo. Aleluia! Deus levantou um profeta, e através desse profeta, Deus mostrou o seu poder de ressurreição, poder de libertação, poder de cura divina. Mas agora, igreja, preste atenção, mas agora o nosso Moisés se foi fisicamente. Preste atenção, que eu vou chegar num ponto para vocês. Moisés foi retirado antes de Israel concluir a sua jornada. O nosso Moisés, o nosso mensageiro, precisava ser retirado antes da noiva concluir a sua jornada. E aí sobrou o Espírito Santo em Josué, um tipo. E esse quintuplo de Efésio, o Espírito Santo operando neste quintuplo, está marchando com a igreja. Você vai chegar lá. Amém? Não desista. Mas eu quero deixar esse ponto com vocês. Preste bem atenção. Verso 2: E todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra Moisés, contra o profeta. Quem era Moisés? O mensageiro do êxodo. Israel murmurou contra Moisés. Preste atenção. Contra Moisés e contra Arão, toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito. O que é o Egito, irmãos? É a denominação. Quantos não estão voltando ao vômito? Israel quis voltar para o sistema novamente. Por quê? As panelas de carne, a comida. Se morrêramos nesse deserto. Aqui, verso 4. E diziam uns aos outros: levantemo-nos no capitão e voltemos ao Egito, ao sistema, à denominação, voltar ao vômito, voltar ao lamaçal. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, e todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Aí eu vou chegar no verso 10. Pasmem vocês, o último estágio de Israel ali foi querendo apedrejar o mensageiro. Leia o verso 10. Números capítulo 14, verso 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Será que muitos não estão querendo apedrejar a mensagem nesta hora? Mas há o Josué e Caleb que ficarão ao lado de Moisés. E eu quero estar com Josué e Caleb nesta hora. Prosseguirei, Senhor. Vamos todos dizer: prosseguirei, prosseguirei. Não desista, não desista. Deus vos encha com o Espírito Santo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os fariseus, não pelos jebuseus, para as denominações, para os murmuradores, para os blasfemadores. Não olhe para os james e jambres, olhe para Cristo. Olhe para o alvo e prossiga na sua jornada. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe.